Existe oração que Deus não ouve, não sou eu falando, tá escrito. Salmo 66, versículo 18. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Provérbios 28, versículo 9. Tem oração que a Bíblia chama de abominável. Essa é a palavra que está lá. Agora respira, porque isso não é ameaça, isso é mapa. Se existe oração que não chega, então existe um lugar exato onde ela trava. E se existe lugar, dá para achar, dá para destravar. Hoje você vai ver os 7 lugares, um por um, com capítulo e versículo na tela e com a saída que a própria Bíblia dá para cada um deles. Há algumas semanas eu publiquei um vídeo aqui no canal sobre 4 bloqueios da oração e um comentário que eu não consegui tirar da cabeça. Uma inscrita escreveu assim: faz todo sentido, mas eu gostaria que cada bloqueio tivesse base bíblica, assim a palavra não fica parecendo apenas de um ser humano. E olha, ela estava certa. Não porque eu não tinha me baseado na Bíblia, eu tinha, mas eu não coloquei o texto na tela. E fé sem texto na tela vira opinião, e opinião não muda a vida de ninguém. Então, esse vídeo aqui é a resposta dela. Só que agora não são 4, são 7. 7 bloqueios, 7 versículos, 7 saídas, e eu vou te avisar uma coisa desde já. O bloqueio de número 7, ele é mais difícil de falar, porque os 6 primeiros ainda dá para colocar a culpa em alguém, o 7º não. Antes de listar, você precisa entender uma coisa, senão o vídeo inteiro ele vai virar culpa e não é isso. Isaías 59, verso 1 e 2. Leia aqui comigo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Percebeu a estrutura da frase? Deus primeiro se defende. Ele diz, não sou eu. Minha mão está inteira, meu ouvido está funcionando. E aí vem o mais. O bloqueio não está no receptor, está no meio do caminho. E o que está no meio do caminho não foi Deus que colocou. Então, esses 7 bloqueios não são 7 motivos para você se sentir pequeno. São 7 pedras que dá para remover. Vamos tirar uma por uma. Bloqueio número 1. A oração que só é pedido. Imagina aqui a cena, 11h40 da noite, você já deitou, o celular ainda está na sua mão e o olho está ardendo de tanto rolar. Aí você lembra que não orou. Aí você fecha o olho e dispara, Senhor, abençoa minha família, resolve o boleto de segunda, cura minha mãe, me dá aquela vaga em nome de Jesus, amém. 40 segundos, até menos. Você não conversou com Deus, você mandou um áudio e desligou antes da resposta. E olha o que é que Jesus fala sobre isso em Mateus 6, versículos 7 e 8. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de lhe pedirdes. Para que nessa última parte, ele já sabe antes de você pedir. Então, por que pedir? Porque a oração não existe para informar a Deus, ela existe para formar você. E aí vem a saída. Filipenses 4, versículo 6. Em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Com ações de graças. O pedido vem embrulhado em gratidão, não sozinho. E repara na ordem do Pai Nosso ali em Mateus 6. Pai Nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E só depois o pão nosso de cada dia. Jesus colocou o pedido em 4º lugar. A gente coloca em 1º, em 2º e em 3º. E ainda acha estranho quando parece que não chega. Bloqueio número 2. E esse aqui é desconfortável. Você pede a promoção e fala para Deus que é para abençoar mais gente, que é para ajudar na igreja, que é para sustentar a casa. Mas se você for honesto, lá no fundo tem outra coisa junto. Tem o almoço de domingo, tem o grupo da família, tem aquele parente que sempre te trata como quem ainda não deu certo. E tem aquele amigo que você quer mostrar o carro novo. Você não só quer a vaga, você quer a cara dele quando souber. Tiago 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. E há versões que dizem aqui, para gastardes no que não é pão. Pedis mal. Não é a quantidade da oração, é o motivo dela. E agora presta atenção nessa parte, porque isso aqui muda tudo. Nesse caso, Deus ouviu, ele ouviu e disse não. Porque um pai que entrega tudo que o filho quer não é um bom pai, é um pai cansado. E Deus não é um pai cansado. A saída está no Salmo 37, versículo 4. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. E de novo, olha a ordem. Primeiro, se deleita. Depois, os desejos.
Todo mundo lê esse versículo como se fosse uma máquina de pedidos. Se eu amar a Deus bastante, Ele me dá o que eu quero. Não é isso. Quando você se deleita nele, o que você quer muda de endereço. Não é que Deus entrega a sua lista, é que a sua lista fica outra. Bloqueio número 3. O mais comum de todos. Sabe aquela pessoa que ora pedindo direção e antes de dizer amém, já sabe exatamente o que é que vai fazer? Ela não está pedindo direção, ela só está pedindo uma assinatura, uma confirmação. Tiago 1, versículos 6 a 8. Olha o que é que diz. Peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, levada pelo vento e agitada. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ânimo dobre. No original grego, a palavra é dysphysical. É literalmente duas almas. Não é uma pessoa que duvida de Deus, é uma pessoa dividida entre duas vontades, tentando fazer as duas caberem na mesma oração. Uma parte fala, seja feita a tua vontade. A outra completa bem baixinho. Se der, faz do meu jeitinho, tá? E a saída está no Getsemane. Lucas 22, versículo 42. Jesus fala assim: Pai, se o Senhor quiser, afaste de mim esse cálice. Porém, eu quero fazer a sua vontade e não a minha. Preste atenção. O que é que ele fez ali? Ele disse o que queria. Ele pediu para passar. Não tem pecado nenhum em dizer para Deus o que você quer. O problema é não terminar a frase. A oração dividida para no cálice. A oração inteira ela continua. Todavia, não a minha, mas a tua vontade. Essa palavra todavia é a palavra que destrava. Se você já orou dividido assim, comenta aqui embaixo. Só o número 3. Eu leio todos. E se inscreve porque os próximos 4 bloqueios são os que quase ninguém prega, principalmente o último. Bloqueio 4. Você orou, Deus respondeu, e você não reconheceu. Isaías 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E tem um homem na Bíblia que viveu isso na pele, Paulo. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele fala de um espinho na carne. A gente nem sabe ao certo o que é que era esse espinho. E talvez isso seja de propósito. Versículo 8. Acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor para que se afastasse de mim. 3 vezes. Paulo, que curou gente, orou 3 vezes pela própria dor e o espinho continuou lá. E a resposta veio no versículo 9. A minha graça te basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha só o que aconteceu ali. Paulo ele pediu que a dor saísse. Deus disse não e deu outra coisa. E a gente lê essa carta até hoje, 2000 anos depois, por causa do não. Agora vem para a sua vida. Você pediu que a porta se abrisse e ela não se abriu. Você pediu que a pessoa voltasse e ela não voltou. Você pediu que a dor passasse e a dor continuou lá. Você marcou como não respondido. Mas talvez a resposta de Deus tenha vindo num formato que você não tinha ensaiado na cabeça. Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, para de exigir que a resposta faça sentido para você antes de aceitar que ela é a resposta. Bloqueio número 5, falta de fé. E esse aqui é muito mal explicado por aí. Hebreus 11, versículo 6 diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E aí a pessoa lê isso e entende assim: eu preciso ter certeza de que vou receber. Se eu duvidar um pouquinho, estraguei. Aí a pessoa começa a orar, apertando o olho com força, repetindo mais alto, tentando fabricar convicção. E lá no fundo tá com medo. Isso aqui não é fé, isso é esforço. Tem um pai no Evangelho de Marcos, capítulo 9, com um filho doente. Jesus fala para ele sobre crer. E o homem responde uma das frases mais honestas da Bíblia inteira no versículo 24. Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Ele admitiu que a fé dele tinha um buraco. E Jesus curou o menino mesmo assim. Fé
não é ausência de dúvida. Fé é levar a dúvida junto e ir assim mesmo. E a saída está lá em Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Leu aí? Fé entra pelo ouvido, não se produz apertando o olho. Não se produz gritando mais. Ela cresce por exposição, do mesmo jeito que o músculo cresce por carga. Então, se a sua fé está pequena, provavelmente o problema não está na sua oração, está na sua dieta. Quantas horas você passou essa semana ouvindo notícia ruim e quantos minutos você ouviu a palavra de Deus? Faz aí a conta e você vai entender o tamanho da sua fé. O bloqueio 6, a sua cabeça já falou o nome e eu nem precisei descrever a pessoa porque você já viu o rosto. Marcos 11, versículos 25. Jesus falando assim: e quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. E em Mateus 6, logo depois do Pai Nosso, ele repete e aperta mais: se não perdoardes aos homens, também vosso Pai não vos perdoará. Isso não é Deus sendo duro, é Deus mostrando como o cano funciona. E tem uma história em Mateus 18 que explica melhor do que qualquer sermão. Um servo devia 10 mil talentos ao rei, uma quantia absurda, impensável, dívida de uma vida inteira. O rei perdoa tudo. E esse mesmo servo, ele sai dali, encontra o colega que devia 100 denários para ele, uma ninharia perto do que ele acabou de ser perdoado, e manda prender o cara. E é essa cena que Jesus escolheu para falar de perdão. Agora vem aqui para o seu lado. Você está pedindo para Deus quitar uma dívida que você não quita. Você quer que Ele perdoe o que você fez ontem e você não perdoa o que fizeram com você em 2018. E olha, perdoar não é dizer que estava tudo bem. Não foi tudo bem. Perdoar não é voltar a confiar e nem é fingir que não doeu. Colossenses 3, versículo 13. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos se alguém tiver queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoais vós. Perdoar é soltar o direito de cobrar, é tirar o processo da sua mão e entregar para um juiz melhor. Enquanto você segura o nome dessa pessoa, você segura a sua própria oração junto. Bloqueio de número 7. O que eu falei lá no começo. Nos 6 primeiros ainda dava para dividir a culpa. Tinha um parente, tinha a pessoa que te feriu, tinha expectativa. Nesse aqui não tem ninguém. Se você, só você e uma coisa que você não contou. Salmo 66, versículo 18. O versículo que abriu esse vídeo. Se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Repara no verbo atender. Não é cair, não é errar, é acolher, é deixar morar. É saber que está ali e continuar dando espaço. Não é o pecado que bloqueia o coração, é o pecado escondido. E olha como é que isso começou. Lá no primeiro livro, em Gênesis 3, Adão erra e faz o quê? Ele se esconde no meio das árvores. Deus não perdeu o endereço dele, ele que saiu do lugar. Davi descreve como é viver assim no Salmo 32, versículos 3 e 4. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Sabe aquele cansaço que nunca passa por nada, mesmo dormindo? Aquele peso que você não sabe de onde vem, que aparece justamente na hora que você se senta para orar, que você ajoelha para orar. Davi está escrevendo isso, está descrevendo isso. E a saída é mais simples e a mais difícil do vídeo inteiro. Primeiro capítulo de João, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda maldade, de toda injustiça. Fiel e justo, não é misericordioso, é justo, porque a conta já foi paga na cruz e ele não está fazendo um favor, ele está cumprindo o que ele prometeu. Confessar não é informar Deus de alguma coisa que ele não sabe, ele já sabe. Confessar é parar de mentir para você mesmo. E no segundo que você para, o bloqueio 7 deixa de existir. Agora, junta tudo, porque de nada adianta você saber onde trava e não saber o que fazer. 7 bloqueios, 7 saídas na ordem. Isso aqui é uma oração que cabe em 7 minutos. 1. Adore antes de pedir. Começa por quem Deus é e não pelo que você precisa. Santificado seja o teu nome, vem antes do pão nosso de cada dia nos dai hoje. 2. Confessa. Fala o que é que você está escondendo com o nome que tem.
1 João 1,9 é a promessa e ela é para você. 3. Perdoa. Fala o nome da pessoa em voz alta na sua oração. Se não conseguir perdoar, fala isso também. Senhor, eu não consigo perdoar, me ajuda a soltar. Número 4. Examine a motivação. Salmo 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Pergunta para Deus, o que é que você quer? Número 5, alinha a vontade. Diz o que você quer, inteiro, sem nenhum disfarce. Aí termina a frase, todavia, não a minha vontade, mas a tua vontade. Número 6, peça com gratidão. Filipenses 4:6. O pedido embrulhado em ação de graças, não sozinho. E a número 7, recebe de olho aberto. Prepara o coração para reconhecer a resposta no formato que ela vier, mesmo que não seja o formato que você ensaiou. Então, a sequência é: adora, confessa, perdoa, examina, alinha, pede e recebe. Não é fórmula mágica, não tem nada mágico aqui. É que essa ordem tira as pedras do caminho antes de você chegar no pedido. E quando as pedras saem, você descobre uma coisa: não era que Deus não estava falando, era que tinha barulho demais do lado de cá. Voltando para o comentário do começo, a seguidora, ela pediu uma base bíblica para não parecer uma palavra só de gente, e ela tinha razão. Porque se isso aqui fosse a minha opinião, você podia discordar e seguir sua vida, mas não é. Está em Mateus, em Tiago, em Marcos, em Isaías, em Romanos, nos Salmos. É a palavra de Deus. E se esse vídeo respondeu alguma pergunta que você carregava, faça 3 coisas. A primeira coisa é comentar o número do bloqueio que te pegou, só o número. Eu leio todos os comentários, um por um. Segunda coisa, compartilha com aquela pessoa que anda dizendo que orou e nada aconteceu até agora. Você já pensou nela enquanto assistia? E terceiro, se inscreve, porque nos próximos vídeos eu quero falar sobre tantas outras coisas que podem te ajudar a viver uma vida mais plena ao lado de Deus. O ouvido de Deus nunca esteve quebrado e agora você sabe exatamente onde procurar. Então, por hoje é só. Tchau, tchau. Nos vemos por aí em breve e até o próximo vídeo.